Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do terceiro ano, noturno e diurno. Aqui é o professor Vitor. Vamos dar início à quarta semana do PET 5, semana 4, né? Reação de substituição de hidrocarbonetos aromáticos, aqueles que têm uns anéisinhos. Você vai encontrar isso na página 60 no material de vocês. Ufa, estamos terminando o PET 5. Tá acabando, gente. Vamos lá, vamos ter fé. Então, reação de substituição em aromáticos. Vamos ver o que significa isso. Primeira teoria, entendendo o assunto. Reação de substituição são aquelas nos quais os átomos ou grupos de átomos da molécula orgânica é substituída por um átomo ou grupo de átomos. Nesse caso, nós vamos olhar o anel. Observe esse anel embaixo aí. Ele é formado de 6 carbonos em forma de um anel, com duplas alternando com simples. Essa é a característica do anel aromático. Observe que como ele tem duplas alternadas, cada carbono tem um hidrogênio. O que nós vamos fazer é substituir um desses hidrogênios aí. Esse então é conhecido como benzeno. Nesse exemplo nós estamos usando uma molécula de cloro-cloro. E na presença desse catalisador, FSL3, conseguimos retirar um hidrogênio e substituí-lo por um cloro, formando um monoclorobenzeno e HCl. Um dos cloros recebe o hidrogênio que saiu e forma o HCl. Quais são os casos mais importantes? Como já mostramos no exemplo, a halogenação. O cloro toma o lugar do hidrogênio na presença de um catalisador. Nesse caso, o FSL3. E o hidrocarboneto aromático forma um haleto. Segundo caso é a nitração, que é a reação com ácido nítrico. Como vimos na aula anterior, o ácido nítrico é HNO3. A gente separa o HNO3 em dois pedaços, o OH e o que sobrou é NO2. O OH tem interesse pelo H, que a gente chama de desidratação, formando água. E o NO2 toma o lugar do H, formando um nitro composto. O esquema está mostrando bem aí. O terceiro tipo é a sulfonação, que é a reação com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4. A gente novamente escreve separando o grupo OH, o HO. Esse HO junta com o H do anel formando a água, novamente, desidratação. E o que sobrou é o SO3H na presença de calor, esse triângulo em cima da seta vê calor, aquecimento, forma então o ácido sulfônico ligado ao anel. Esses são os casos. Então vamos, casos particulares. As substituições aromáticas mais importantes. Alquilação, e presta bem atenção no nome, acilação. Ambas são de Friedel e Kraft, dois pesquisadores, que explicaram como a reação acontece. O anel aromático, que tem um H aí mostrado, reagindo com um composto orgânico, representado por esse R aí, mas ligado a um haleto, por isso chama alquilação, ele vai aumentar a cadeia, porque o H vai sair juntando com o cloro, formando HCl, e a parte orgânica vai ligar no anel. Então a gente vai ter um hidrocarboneto aromático de cadeia um pouquinho maior. Enquanto isso, a acilação, ela tem o radical orgânico, representado pela letra R, e tem junto com ele um C-O. E esse conjunto está ligado ao cloro. O H do anel vai juntar novamente com o cloro, formando HCl, e todo o resto da molécula, que no caso tem uma C-O, vai ligar-se ao anel, gerando uma cetona. Cetona, nesse caso, aromática. Duas reações que o aluno tem que dominar para provas de concurso, para provas de vestibulares. Tem que conhecer essas duas reações. Então, o que acontece?
O cloro sai com H e o que sobra liga no anel. Está resumido. Podemos agora fazer os exercícios. Mas antes é bom lembrar que essas reações precisam de catalisadores. No caso, é o cloreto de alumínio que catalisa essa reação, senão ela não acontece, ou acontece muito lentamente. Podemos agora passar para a resolução dos exercícios. Questão 1. Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, considera a reação de substituição. Se na reação o iodeto de metila for substituído por iodeto de etila, obter-se-á. Então observa a reação que já foi fornecida, é um repeteco. O que eu estou mostrando agora é o iodeto de metila. Vamos trocar o iodeto de metila por iodeto de etila. Se você observar bem, o que aconteceu? O H ligou-se ao iodo e formou HI. Mesma coisa vai acontecer nessa reação com o iodeto de etila. Iodo, agora etila, et são 2 carbonos, então cadeia um pouquinho maior. Esse que formamos agora é o etilbenzeno, letra C. Esse grupo é o etil, ligado no benzeno, etilbenzeno, letra C. Questão 2. Sesgran Rio, Rio de Janeiro. É dada a reação, aí foi dada a reação de hidratação, foi dada a reação de sulfonação. Benzeno de um lado e um ácido benzosulfônico do outro. Reação de sulfonação do benzeno é classificada como uma reação de... Não tem nada para fazer nessa reação. O que vocês não veem que está acontecendo? Uma substituição. Letra E. Questão 3. Complete as reações. Alquilação. Então, o que a gente faz? O H vai para um cloro e o resto troca de lugar com H. Esse é o alquil. Já esse grupo aqui é o acil. A fenilmetilcetona, popularmente é chamada de acetofenona. Vamos para a próxima questão. Questão 4. O benzeno, embora seja um excelente solvente orgânico, é desaconselhável o seu emprego como tal, por ser cancerígeno, por isso usam-se com mais frequência os seus derivados, por serem menos agressivos. E além disso, poderem ser usados como matéria-prima para outras sínteses. O esquema da reação abaixo mostra um caminho para a síntese de um desses derivados. A equação representa um processo de preparação de ácidos carboxílicos, com aumento da cadeia carbônica. O composto X é um hidrocarboneto aromático? Sim. Observe que o cloro pega um dos hidrogênios e toda essa parte de carbonos da segunda molécula toma o lugar desse H, formando o hidrocarboneto aromático. Letra A está certa.
Mas vamos confirmar as demais letras para provar que elas estão erradas. Letra B. Temos um exemplo típico de acilação. Acilação é quando tem um grupo C-OR. Não é o nosso caso da segunda molécula. Então não é uma acilação. Letra C. O composto X é um cloreto de aquila? Não, o cloro separou-se com o hidrogênio. Não tem cloro no X. Letra D. O composto citado é um fenol. Fenol é esse anel aromático com OH. Aquele grupo não tinha OH no anel. Tem um isopropil. Nada a ver então a letra D. Então nossa resposta realmente é a letra A. Vamos passar para a próxima questão, questão 5 e última. Escreva os produtos principais das reações abaixo. Principais. Observe que em cima da seta nós temos os catalisadores que ativam a reação química. Vamos fazer rapidinho aqui. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o PET 5. Amém. Estamos vivos. Felicidade para todos. Conseguimos terminar essa atividade. Já convido vocês para o PET 6 e o PET 7. Vão terminar logo isso. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Espero vocês no PET 6. Muito obrigado. Tchau.